desde o primeiro evento, e eu gosto muito de participar do evento da Central, porque nós sabemos que produtos existem, empresas que vendem produtos existem, mas a única empresa, eu tenho 15 anos de nutrologia já, que se preocupa em dar qualidade de conhecimento para o médico prescritor, é a Central. Eu tenho bastante orgulho de fazer parte desse time de professores. Eu vou falar sobre lipedema, porque lipedema está na minha vida há 10 anos, e vou mostrar para vocês como. Antes disso, alguém aqui atende paciente com lipedema? Olha só. Vocês têm certeza desse diagnóstico? Eu atendo, a minha primeira paciente de lipedema faz 12 anos, eu ainda atendo essa paciente, ainda a atendo, né? E eu, às vezes, gostaria de biopsiar a perna dela. Então, a gente vai ver que nem sempre a gente tem essa certeza. Mas, se a gente errar, a gente ainda acerta, porque ela vai ter melhora. Então, fiquem tranquilos. Mas, antes disso, como a Central é uma família, né? E vocês vão encontrar dentro dos professores, e mesmo dentro do grupo, os assessores, os farmacêuticos, a Tamires, que une todo mundo, é importante, a gente se preocupa com o crescimento profissional, né? De todos, nosso e de todos. Eu fiz residência de nutrologia aqui em São Paulo, e na residência a gente aprende tudo, menos isso. Né? A gente aprende tudo, menos o que a gente faz em consultório, porque a residência de nutrologia ela é hospitalar. Quando eu fui para o consultório, eu vi que era muito falho, às vezes, o que eu conseguia fazer, eu não tinha grandes resultados. Até que um belo dia eu vim para São Paulo, num evento, e eu conheci a terapia injetável, então eu uso há 12 anos. E mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque eu pude entregar mais resultado. Quando a gente entrega mais resultado, a gente agrega valor, percepção de valor pelo paciente, e nós, que somos profissionais da saúde, a gente também precisa ser remunerado. Então, quando a gente fala sobre agregar valor, a gente fala sobre dar bons resultados, se importar com esse paciente, mas você, como empresário, ter retorno sobre isso. E isso começou na minha primeira ampola de vitamina D. Eu juro para vocês, eu tenho a foto da caixinha, porque eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida. Eu sabia, porque eu só entregava a consulta. De repente, eu passei a entregar resultados, porque eu tinha medo de fazer, então eu fazia só intramuscular. Em um ano, o meu consultório explodiu, eu tive que mudar, eu tinha agenda para um ano, depois era uma loucura. E a partir daí, eu pude agregar mais terapias, sala de injetáveis, enfim. Então, estou nessa aí há 14 anos. E, a partir daquela ampola de vitamina D, que eu tenho a foto, de ter guardado a ampola, né? Mas eu não guardei, eu só guardei a foto da caixa, porque eu não achei que ia ser tão significativo assim. Hoje eu sou CEO de um grupo. Da onde que eu achei que aquela médica que fez residência aqui em São Paulo, acordando às 3 da manhã, ficando o dia inteiro, vendo 200 pacientes, às vezes, no final de semana, ia ser CEO de um grupo de nutrologia, onde eu tenho a equipe de educação, tenho farmácia, inclusive agora tenho uma rede de farmácias de excelência dentro de nutracêuticos, faço consultoria em desenvolvimento de produtos, tenho 4 marcas próprias, inclusive uma internacional, e ontem consegui a aprovação da primeira clínica de terapias injetáveis do Reino Unido, que vou abrir em Londres. Tudo isso por causa da vitamina D. Olha que louco! Porque eu entendi que eu podia agregar mais. E como lipedema, eu estou tomando esse tempo porque eu quero incentivar vocês, eu quero motivar, eu acho que isso é importante, né? O lipedema, ele está na minha vida há muito tempo, eu sou paciente de lipedema também, eu entendo a dificuldade. Eu tive a felicidade de conseguir aprovar um projeto de lei, que virou lei ano passado, paranaense, agora ele vai virar nacional. Já falei com vocês ano passado aqui sobre isso, inclusive, e eu fui convidada para redigir o primeiro protocolo de diretrizes terapêuticas para paciente com lipedema do SUS. E sem o SUS saber, sem o CFM atrapalhar um pouquinho, a gente fez um protocolo de medicina integrativa para o SUS. E ele vai ser homologado agora no final do ano, e no próximo ano é o próximo desafio do lipedema na minha vida, eu vou treinar 40 mil médicos. Como? Só Deus sabe, mas a gente vai fazer, né? Claro que vai ser online, não tem como ser presencial. E é levar medicina integrativa. Gostaria eu de poder colocar terapia injetável no SUS, mas infelizmente a gente sabe que isso não é uma realidade. Então tudo foi assim. Tudo começou com a ampola de vitamina D, porque eu consegui não cobrar mais, eu consegui dar resultado. E a partir daí eu fui tendo segurança e fui agregando as terapias, tá?
Então, eu gostaria de, com isso, incentivá-los a saber que a gente, como profissional de saúde, médico, eu vi que tem fisioterapeuta, deve ter nutricionista, outros profissionais aqui também, que a gente pode mais quando a gente entrega mais para o nosso paciente. Não é cobrar mais, é entregar mais. Porque o posicionamento não é a gente dizer que a gente é bom, é o outro perceber como a gente faz diferença. Você não impõe um posicionamento. Hoje eu sou referência, não porque eu disse que eu sou, porque as pessoas reconhecem esse resultado no meu trabalho. E tudo começou com a ampola de vitamina D. Essa foto aqui são pacientes do Instituto Lipedema Brasil, onde eu sou voluntária. Eu gosto de mostrar porque a gente tem vários tipos de pacientes. Só que a nossa aula de terapia injetáveis, eu prometi para a Tamires que eu não ia furar o tempo, então eu não vou fazer uma aula de diagnóstico, tá? Só de terapia. Mas eu trago... Então, eu vou aproveitar. Bônus, isso é bônus, não era aula de diagnóstico, tá? O lipedema, ele tem várias apresentações. A gente mostra foto de perna, porque normalmente a gente vê nas pernas, mas também tem de braço, e normalmente é braço e perna. Dificilmente você vai ver uma paciente só de braço. Eu nunca vi, eu tenho mais de 4.700 pacientes catalogados lá na clínica, tá? Isso porque antes eu só catalogava paciente obesa, depois que eu entendi que tinha paciente magra também, demorei para entender isso. E a ciência também demorou para entender isso, faz 4, 5 anos só que a gente sabe que a magra também tem. Mas de fato a gente tem nódulo com fibrose, dor, aumento de sensibilidade, edema, hematoma, alterações articulares. Eu deixei isso aqui porque a gente tem ativos que vão ter efeito nas alterações articulares. E falta de resposta com dieta e exercício físico. Eu, por exemplo, eu tenho 18 cirurgias articulares. 18, não 8. Agora foi. E eu fui tratada por doença autoimune sem saber qual era durante muito tempo. E na faculdade eu entendi que o que eu tinha era lipedema. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial entre lipedema e obesidade. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer, porque a gente vai ter... Ai, que legal isso aqui, gente, adorei. A gente vai ter isso aqui, ó. Lipedema com obesidade. Linfedema a gente vê muito raramente, hoje em dia, e mais paciente oncológica, né? Então, aqui a gente tem algumas características que eu posso disponibilizar essa aula depois, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Esses artigos aqui são artigos que todo mundo usa, inclusive nas aulas, mas a gente vê lá pitose de pele de braço, o livedo articular. As pacientes de lipedema costumam ter síndrome de ativação mastostária, tá? Então, pesquisem isso. Fica toda vermelha, come, tem distensão, tem dor, até com água gelada, às vezes. A gente tem critério que tem que ser bilateral, tem que ser simétrico, a não ser que ela tenha feito alguma intervenção. E nós temos aí braço muito comumente afetado, tá? Isso daqui era para ser vídeo, a gente não vai conseguir passar, mas isso aqui são fotos do meu consultório, e eu gosto de mostrar detalhezinhos, porque são coisas pequenas que passam batido em quem faz estética, por exemplo, né? Você fala assim, uma celulite que nunca melhora, a paciente é toda magra, de repente só tem aquilo ali, e essas pacientes todas têm clínica de lipedema, tá? E é uma coisa bem comum a gente ver uma dificuldade de desenvolvimento de quadríceps na paciente com lipedema. Essa gordura ela é inflamada e esse músculo está inflamado junto. Aqui é uma foto de uma paciente que eu deixei um pouquinho do abdômen para vocês verem. A paciente ela é super magra e olha a perna. Aquele joelho com aquela bolsinha na parte interna, o edema que vai até o tornozelo e parece que ela veste uma calça de edema de gordura, né? E o pé fica lá sem isso. Por que é importante? Porque a gente tem que fazer diagnóstico para poder fazer a terapia, né? A escolha dos itens de terapia injetável tem a ver com a fisiopatologia. Então, a gente tem uma fisiopatologia complexa que não está totalmente elucidada, onde nós temos alteração de microvasculatura linfática com pequenos aneurismas, que são um alargamento dessa estrutura, vazamento de líquido ali, alteração de pH, alteração de sódio, e isso determina um aumento da produção de fatores de hipóxia tecidual, que vão fazer com que células mesenquimais se transformem pré-adipócitos em adipócitos num ciclo crônico de inflamação. Somado a isso, a gente tem alteração lá no intestino, quando a paciente tem leaky gut, com a lipopolissacárides, LPS bacterianos, que vão fazer uma inflamação a mais nesse lipedema. Além disso, lá no lácteo, que é a vilosidade lá do nosso intestino, tem alteração de VEGF, que são proteínas vasculares que alteram essa célula.
essa arquitetura vascular nesse tecido. É muito complexo e fica um ciclo de fibrose, de hipóxia, de fatores de hipóxia, de infiltração de macrófago, excesso de macrófago anti-inflamatório, que assume um papel inflamatório. É extremamente complexo o mecanismo do lipedema e cada vez mais a gente tem estudos saindo mostrando mais uma situação. Esse daqui é uma imagem de um estudo sobre dieta cetogênica, na verdade, mas ele traz esse quadro que é bem legal, com as alterações que a gente vai ter, alteração de receptor de estradiol, alteração de receptor de prostaglandina, a gente tem alteração de FTO, que é tão comum, inclusive, na paciente que tem compulsão alimentar, que tem TDAH, que tem ansiedade, que tem obesidade. Nós vamos ter alteração na produção de irisina, a gente tem muita alteração, é um tecido que ele tem baixa capacidade de gerar energia, olha que horror. Ele está inflamado o tempo todo, cronicamente, ele gera o aumento das células sem que a paciente precisa comer mais e ainda por cima ele é pouco oxidado. É uma dificuldade muito grande de tratar a paciente com lipedema, tá? Eu gosto dessa foto, eu sugiro que vocês façam um print, aliás, preparem o celular que eu vou deixar um QR Code com PDF, tá? Porque eu sou boazinha. PDF da via oral, porque injetável vocês estão tendo aqui. Essa foto eu peguei na internet, vamos ver quanto tempo que eu tenho. Aqui não tenho tempo, tá? Se eu passar é porque não está nesse relógio. A fibrose, eu gosto dessa foto. Quando a paciente fala, ai, não melhorou nada, eu falo, gente, você tem isso há 20 anos, você fica 4 semanas fazendo tratamento, você acha que vai tratar o quê? Não é assim. Eu mostro essa foto, a minha gerente mostra essa foto passa na TV da sala onde ela está fazendo tratamento, tá? Para ela lembrar do tamanho do problema que ela tem, não ficar me incomodando depois porque um mês não melhorou tudo. Por favor, né, gente? Não é assim que a banda toca. Adipócito, esse estudo eu sugiro que vocês leiam, ele é muito sensacional. Sabe por quê? Quem atende lipedema sabe que assim, ó, às vezes melhora tanto e às vezes não melhora quase nada e você jura que a paciente está fazendo tudo certo e ela também, né? Por quê? Porque a proporção da célula de lipedema ela é diferente nas pacientes. Eu tenho paciente obesa que melhora absurdamente e a paciente que não tem um sobrepeso, às vezes magra, que melhora pouco. Por quê? Porque a que é magra é o maior desafio, porque ela talvez só tenha lipedema. Tenha pouca gordura A e B, porque todo mundo tem gordura A e B. A C, só, o adipócito C, que foi essa descoberta aí, só no lipedema. Então, talvez a paciente obesas diferentes, todo mundo tem resultado diferente, né? Então, tem uma proporção tão grande de A e B, que ela melhora é o A e B, não é o C. Mas ela melhorou, ok, né? Então, a gente fala, por isso que vocês vão ver assim, tem tratamento para lipedema só com a dieta oral. Não dá, gente. Tem que ter uma boa alimentação, mas isso não vai tratar. Precisa de outras coisas. Talvez aquela que melhorou seja a paciente obesa, tá? Então, esse estudo eu sugiro que vocês leiam. É muito legal. Aqui, justamente, é esse mecanismo, né? O excesso de espécie ativa de oxigênio e nitrogênio, estimulando a célula mesenquimal a pegar o pré-adipócito e fazer adipócito. Então, tem uma lipogênese constante pela inflamação, sem que a coitada coma mais. Ela está lá chupando gelo e comendo folha de alface, fazendo aquela dieta cetogênica que eu, particularmente, acho horrível, e não melhora. Porque ela tem uma inflamação crônica. Por isso que a terapia injetável é tão legal. Porque a gente dá um ativo de alta disponibilidade, 100% de absorção. Inclusive, eu uso em mesoterapia. Eu coloco no tecido, tanto na pele quanto na gordura. Tá? Eu só trouxe aqui os endovenosos. E daí a gente fica nesse ciclo aqui. Uma outra coisa bem legal de entender é o seguinte. Eu sou nóia com o tempo, porque senão Tarimides não me chama. Ela fala assim, ó, se você passar do tempo, o próximo ano você não está. Eu falo, tá bom. Assim, ó, o lipedema ele tem 3 marcos principais. Quando a menina menstruou, quando ela engravidou e quando ela entrou na transição menopausal. Às vezes, ela não tem quase nada. Eu, por exemplo, eu passei a ter sintomas quando eu comecei a oscilar o FSH. Eu tenho 44 anos, então com 41 eu percebi que o meu lipedema piorou, ficou mais difícil de ele ficar controlado, né? Por quê? A oscilação do FSH faz com que a gente tenha o FSH, ele faz o estímulo da lipogênese e ele baixa a capacidade de gerar energia do tecido.
Então, esse negócio da gente deixar a paciente com FSH de 40, 50, não dá. Se ela tem lipedema, ela só não vai fazer terapia hormonal em duas situações. Ou ela tem contraindicação formal, ou ela realmente não quer, porque tem medo. Fora isso, se você não sabe fazer, manda para quem sabe, porque ela precisa. Não vai melhorar paciente de lipedema com FSH alto. Acima de 30, não vai melhorar, tá? Coloquem isso na cabeça. E por que eu trouxe isso? Porque os injetáveis vão agir nesses receptores, tá? Legal? É legal, né, saber isso, é bem importante. Inclusive, assim, ó, faz reposição de estradiol tópico, não passa no lipedema, pelo amor de Deus. Não vai passar gel na coxa. Adesivo, não coloca no glúteo se tem lipedema da cintura para baixo, é aqui, abdômen ou virilha, tá? Não bota no braço, não, de jeito nenhum. Vai sair um estudo mostrando lipedema em mama esse ano no Congresso Internacional. Então, a dor do lipedema ela é consequência de todo o processo inflamatório, com aumento de sódio, mudança da terminação nervosa, e a paciente tem uma sensibilidade. A escala da dor é variável entre os pacientes, mas a sensibilidade ao toque é bem comum. E às vezes ela fala, não sinto dor. Quando você trata, ela fala, nossa, não é que eu sentia e eu nem percebia aquele cansaço, a dor. Você vai fazer uma drenagem linfática, quase morre. É um negócio doloroso pra caramba, né? Então, é o ciclo da inflamação. Quando a gente trata a inflamação, a gente melhora a dor. Como é que eu vou começar a terapia injetável? Eu vou ter que entender se ela está inflamada ou ela não está. Eu vou ficar aqui que eu consigo ver o tempo. Não vou dar de novo aula de diagnóstico, mas tem essa aula gravada, quem quiser pode pedir depois no QR Code que a gente manda o link, tá? Que é uma aula bem extensa. Mas você precisa entender que alguns marcadores inflamatórios, eles não vão estar nessa paciente. Interleucina 6 vai estar aumentado talvez se ela tem uma obesidade associada, mas ela não vai ter esse aumento real, é pouquinha coisa. PCR normalmente não está muito alto, tá? Mas a dor é importante. Eu tenho 12.300 e poucos exames feitos de calorimetria e de bioimpedância uns 20 mil, eu acho. Eu uso o ângulo de fase, mas é uma casuística, é uma percepção minha que me ajuda muito, né? Não é uma certeza, mas me ajuda muito. Então, essa paciente, ela é essa confusão e que a gente olha e fala, o que eu vou fazer? Ela é um quebra-cabeça. Então, eu trouxe para vocês como é que eu monto o meu quebra-cabeça, tá? Porque a minha paciente, ela está sempre exausta. Ela não é o primeiro tratamento dela. Quando ela vai na minha clínica, ela já foi um monte de gente. Já brigou com a Nutri, brigou com o personal, que diz que ela não faz as coisas. Ela chega assim, ó, desesperada. Ela é uma Barbie, até aqui. Daqui para baixo é a Suzy, coitada. Desesperada. No meu consultório, eu não atendo convênio, sou em particular, né? Então, eu atendo a Barbie desesperada, tadinha. É isso daí. Doutora, eu vou para o clube no meio do ano e agora essa minha perna. Eu falo, ai, Senhor, eu vou para Ibiza. Eu falo, ai, sério, eu nunca fui. Que ódio, né? Ai, eu vou para o iate clube no final de semana do feriado e eu lá trabalhando, gravando aula. É isso aí, gente, essa é a realidade da vida. A gente tem essa inflamação constante, toda terapia injetável, 20 minutos, vou conseguir entregar, tá? Está na mitocôndria, certo? Eu faço em 3 etapas o meu raciocínio. Eu tenho TDAH, graças a Deus, e tudo eu gosto de sistema, porque daí eu não me perco, entendeu? Toda a minha vida ela é organizada, porque eu tenho 8 empresas, então se eu não for organizada, eu estou bem lascada, né? Então o passo a passo do meu raciocínio ele também é assim, eu faço isso há 14 anos. Isso daqui vocês vão ter aula depois mais explicado, tá? Mas a gente vai pensar no injetável, no raciocínio. Não adianta eu querer usar um PQQ, uma carnitina, se a paciente não tem o básico, que é ferro, zinco, selênio, vitamina D, complexo B. Se ela não come proteína adequadamente, né? A gente pode fazer avaliação de... Vocês já fizeram aminograma? Aminograma é bem legal para a gente entender a parte nutricional da paciente. Você pode pedir aminograma tanto no sangue, convênio paga, ou na urina, também dá para fazer. Daí na urina o convênio não paga, tá?
Então, eu começo com esse raciocínio, já vou mostrar como. E eu trouxe aqui para a gente lembrar que os itens habituais, eles têm muitas outras funções. O ferro tem impacto na geração de energia, da respiração celular. O zinco, ele media receptor da insulina e também media a resposta do NF-kappa-beta e do mTOR. Não é só para cabelo e unha zinco, tá? Ele é muito mais do que isso. Selênio, tem estudos mostrando deficiência de selênio em pacientes com percentual de gordura mais alto. E selênio é extremamente importante na síntese proteica, não só no hormônio tiroidiano, tá? Aí a gente tem aqui, ó, vitamina D e B12, pacientes com dor neuropática, dor do lipedema, que não melhora com deficiência de vitamina D. Então, aquela vitamina D de 20, ela não vai servir para nada mais hoje em dia, essa referência, né? A gente precisa deixar essa paciente com níveis melhores. A gente tem vitamina D e estudo mostrando alteração de humor dessa paciente. Olha só que interessante, né? E também a gente tem estudos mostrando que a gente fazendo a modulação das espécies de glicação, já vou mostrar depois, a gente melhora a produção de hormônios ovarianos. Essa mulher não está na transição menopausal? Importantíssimo, tá? Antioxidação. A gente divide os sistemas de antioxidação em 3. Enzimático, não enzimático e o não enzimático exógeno, tá? O exógeno, ela tem que consumir, porque a produção interna é quase nenhuma. Não é nenhuma, mas é quase nenhuma, tá? O enzimático, eu particularmente não faço, porque eu não meço. E porque o fígado produz, se a pessoa está viva, né? Então, eu não faço, mas isso é uma escolha minha. Porque, assim, eu fui chefe do Hospital de Clínicas durante 7 anos de terapia nutricional. Então, sempre tive um teto muito de vidro. Então, eu tenho uma preocupação em só usar itens que eu posso comprovar que alguém já estudou. Isso é uma preocupação minha, tá? Mas o não enzimático endógeno, a gente tem vários estudos mostrando que a produção hepática da mitocôndria hepática, ela cai ao longo dos anos. E tem estudos mostrando, que eu vou trazer aqui, que melhora a resistência insulínica, FSH, então é nisso que eu me concentro, tá? Ácido lipóico, vocês que nunca usaram injetável na vida, vocês têm que saber usar ácido lipóico. Não tem tratamento de saúde de nenhum ser humano hoje que tenha mais de 40 anos que a gente não vai usar ácido lipóico, tá? Porque a gente tem uma infinidade de estudos mostrando deficiência de lipóico ao longo dos anos. Porém, se ela é mulher, é mandatório. Se ela tem lipedema, meu amor, se você não prescreveu nem na via oral, você não sabe o que você está fazendo, tá? Precisa. Fotografaram? Depois eu vou mostrar como que eu faço as doses, tá? Esse estudo é da Tamires, fez um levantamento de tudo que a gente tem hoje sobre ácido lipóico. Tem bastante estudo, inclusive, com ele na injeção. O ácido alfa-lipóico, gente, eu falo isso para o paciente, olha, essa fase inicial, eu vou te dar exercício na veia. Sabe aquele HIIT que é horroroso? O jejum intermitente que às vezes você não consegue fazer? Aquela banheira de gelo, que é o demônio, aquilo lá, eu já tentei fazer, aguentei 1 minuto, quase morri. O efeito do lipóico é o mesmo. Legal? Então, a gente consegue fazer estimular a brownização da gordura quando a gente faz... a gente tem níveis ideais de ácido lipóico. O lipóico ele pode ser dosado, tá? Existe exame para isso. R$5.000. Eu dou sempre a opção ao paciente. Você quer dosar? A gente pode fazer o tratamento baseado em estatística. Tem paciente que quer dosar, tem paciente que topa fazer o tratamento sem dosar. Aí, quando elas veem o preço, elas querem fazer sem dosar. Aí, quando a gente usa o lipóico, a gente aumenta a erisina, que tem a ver com a termogênese mediada por UCP1 e o escurecimento da gordura branca. O ácido lipóico tem efeito no controle da insulina. O ácido lipóico tem efeito na redução da hemoglobina glicada, FSH e LH. E olha que legal, aqui não dá para ver tanto, mas depois vocês podem pegar referência, tem estudo com lipóico de 600 durante 24 semanas injetável, comparado com outras coisas. Eu não trouxe tudo porque a aula é curta, mas tem estudo de lipóico comparado até com metformina, tá? Com o mesmo resultado. A gente tem ácido alfa-lipóico mostrando a biogênese mitocondrial, enfim. Estudo com ele é o que mais tem. Também a gente tem com o mio-inositol comparado com metformina, mio-inositol com o inositol, né, com lipóico. Então, se vocês puderem usar, usem. E esse dá para usar na via oral, que a absorção é boa. O lipóico via oral não é boa.
Os produtos finais de glicação avançada são essas glicações que a gente vai tendo por oscilação da glicose. Eu trabalhei em UTI durante 10 anos, o paciente pior era aquele que oscilava a glicose do que aquele que mantinha a glicose alta constante, porque no pico você faz a glicação e você destrói várias proteínas e gera muito mais espécie ativa de oxigênio. E olha que legal, a gente tem estudos mostrando glutationa, aqui a gente tem vitamina D, aqui a gente tem complexo B, tendo efeito em produtos de glicação avançada. Ubiquinona, tem que saber usar também. O paciente tem que produzir energia. Se ela usa uma estatina, coitada, ela está lá caindo pelas tabelas e a gente vai acabar usando. A absorção da ubiquinona oral é baixíssima. Então, a gente tem que dividir o tratamento entre tratamento e manutenção. Então, algumas coisas eu deixo na manutenção, outras eu deixo na fase de tratamento. Aqui eu vou ter SAMI, que eu gosto bastante. Eu vou passar, mas o SAMI é bem legal. O paciente de lipedema costuma ter muito TDAH. E o SAMI, ele ajuda no controle da oscilação de humor. Então, isso é porque o TDAH fica ansioso, né? Então, ajuda. O Chronic é um produto sensacional, mesmo. Porque ele faz o efeito de polifenol, ele faz efeito excelente antioxidante, e ele tem um efeito muito bom articular, que essa nossa paciente tem problemas articulares. Então, você pode usar, só tenha um cuidado, treine alguém para aplicar o Chronic, ele é intramuscular, porque ele pode fazer uma irritação no local. Aquele glúteo é só do Chronic, não vai botar mais nada, e precisa treinar essa pessoa, tá? Porque senão depois o paciente vai te incomodar. Como é que eu faço na prática? Pode pegar o celular. Eu faço uma fase de detoxificação, não é detox do suco verde. É detoxificação para eu ajudar o fígado nos nutrientes essenciais nas etapas 1 e 2 da metabolização, porque a 3 é intestinal. Então, eu vou usar ferro, se precisar, né, gente? Complexo B, os outros oligoelementos, vitamina A, vitamina D, o amino é incrível esse produto, a concentração dos aminoácidos essenciais ali é muito boa. Pode pegar o celular. Antioxidação, é óbvio que eu não faço tudo injetável, né? Que eu não sou louca, eu vou fazer a via oral. O PDF no final é de via oral, tá? Metformina, essa aula não é sobre isso, mas eu vou ter, se eu não me engano, é dia 15. Depois me chama no WhatsApp ali, uma aula só sobre metformina, tá? No Zoom. Sei lá, no YouTube, algum lugar aí, que eu vou fazer uma aula ao vivo, é uma segunda-feira, às 19 horas, só sobre o uso de metformina no lipedema, porque a metformina, ela modula a resposta do macrófago, ela é um antifibrótico, então ela melhora a evolução do lipedema da paciente. Então, se você tem paciente com lipedema, tem que dar metformina. Pepti Strong está na aula também, se eu não me engano, mas talvez esteja lá no PDF, porque agora eu já não sei, porque eu andei gravando tanta coisa. O whey protein tem que dar, porque modula GLP-1 naturalmente. Então, a paciente tem que ter outros recursos. Ela não pode ficar só na tirzepatida e no soro, né? E o injetável, ácido lipóico 600, a gente vai fazer, eu já mostro as semanas, tá? 2 de 300 é melhor financeiramente do que uma de 600. Aprendi com a Tamires há uns 2 anos, nunca mais comprei de 600, tá? Uso o SAMI tem que fazer lento, porque a paciente dá um boom na cabeça, ela pode ficar ansiosa, então deixa por último, avisa a paciente. Zinco injetável, dá um flush, avisa a paciente, faz lento, dilui no aminoácido ou dilui no complexo B, que evita isso. Intramuscular, eu vou fazer o biquinona a cada 3 semanas, o Chronic a cada 3 semanas, mas eu vou olhar a região, porque se ainda tiver inflamadinho, vermelho, eu não vou fazer, porque tem paciente que fica mais tempo, tá? Na fase de otimização, que é a terceira fase. Por quê? Porque assim, ó, ela vai melhorar da dor. Depois que ela melhora da dor, ela quer melhorar do quê? Da gordura. Então, aí, nessa fase, ela está querendo mais estímulo de termogênese, ela quer gastar mais energia, ela quer emagrecer mais. Aí, eu continuo com as estratégias orais, vou avaliar se eu vou usar T3 ou T4, que é normal que baixe, né? Posso tentar uma dieta cetogênica, jejum intermitente na clínica, eu só faço testando com calorimetria, senão eu não faço, porque a paciente de lipedema não é boa queimadora de gordura, e no intermitente ela pede massa magra, tá? Tem uma aula de calorimetria gravada, se vocês quiserem, pede no QR Code. E vou fazer nos injetáveis o que eu preciso para melhorar de fato o fígado, porque você vai estar usando um monte de coisa, e também para a gente ter um desempenho muscular. Eu uso tirzepatida, já vou mostrar como, tá? Tirzepatida, estudo que saiu ano passado, por enquanto só tem esse, não é exatamente só com paciente de lipedema.
Mas tem lipodistrofia, lipedema é uma lipodistrofia, tá? Mostrando o resultado, mas não foi biópsia. Eu acho que na biópsia ainda precisa ter. Pronto. Gente, eu tenho 10 minutos, eu vou voltar os slides. Pode? Então, eu vou ficar mais tempo aqui, porque aqui eu acho que já é um dos finais. Estava tão preocupada. Então, assim, ó, eu faço programas de tratamento, porque a pessoa ela tem que ter começo, meio e fim. A única coisa que a gente não quer ver fim é dinheiro e relacionamento quando tá bom, né? O resto, a gente quer saber quando é que vai acabar, né? Então, o paciente não pode falar assim, vai ficar para o resto da vida fazendo tratamento comigo. Não, tem começo, meio e fim. Então, eu faço a cada 3 meses. Poderia ser 4, poderia ser 6. Então, a cada 3 meses, eu faço um novo acordo com essa paciente, tá? Então, o primeiro acordo eu faço assim. Eu vou concentrar os itens essenciais nas 2 primeiras semanas, porque leva 2 horas para fazer. Não posso deixar ela lá 4 horas fazendo soro, a não ser que ela queira, mas em geral não quer, tá? E eu vou associar já alguma antioxidação, ou na via oral, mas de certeza o ácido alfa-lipoico endovenoso, tá? Eu gosto de fazer, normalmente, 8 doses, porque a média de estudos com lipóico vai de 8 a 24. Então, eu prefiro, a faixa de lipóico, eu prefiro ficar no menos e ir avaliando, tá? Como que eu avalio, já que eu tenho tempo? Eu não vou fazer a paciente fazer exames caríssimos, porque já é um tratamento caro. Lá na clínica, uma paciente, durante 1 ano, gasta por volta de R$100 mil. É bastante dinheiro, né? Mas elas ficam, ó, show de bola. Mas é bastante dinheiro. Então, eu não vou associar coisas que eu acho que não vai fazer muita diferença, né? Então, o que eu faço? Eu avalio na calorimetria. Como eu tenho uma casuística gigante de calorimetria, e eu trabalhei em terapia intensiva há muitos anos, inclusive aqui em São Paulo a gente usava, eu aprendi a usar muito bem e faz muita diferença no tratamento da paciente, porque você consegue avaliar a tal da inflexibilidade metabólica. E o ácido lipóico, eu já fiz em mim mesma o teste, eu faço a calorimetria em jejum, o meu QR, que é o percentual de queima de gordura, está lá em 50%. Eu faço 600 de lipóico, faço de novo, vai para 100%. Depois de 1 dose de lipóico. Claro que isso não se mantém, mas à medida que você vai fazendo, você vai tendo um resultado. Infelizmente, isso é casuística minha, não tem valor científico nenhum, mas isso eu já testei em várias pacientes que topam fazer para a gente ver e, de fato, acontece. Eu uso uma tecnologia de ultrassom de baixo índice mecânico, que foi já mostrado que no lipedema, quando você faz no abdômen, também aumenta a capacidade de queima de gordura. Porque a paciente de lipedema tem inflexibilidade metabólica, que é a dificuldade de usar gordura quando você está no jejum. A mulher tem isso normalmente, os homens também têm isso, mas a mulher é muito mais precoce. A gente começa a ter inflexibilidade metabólica por volta dos 35 anos já, que cai a capacidade de oxidação de gordura. E é onde o exercício tem que ficar mais intenso, a suplementação tem que ficar mais intensa, aí a gente vai para o jejum intermitente, para a dieta cetogênica e começa a ficar desesperado, porque cada ano que passa, a capacidade de queimar a gordura cai. E depois dos 40, isso tem a ver, inclusive, com alteração de FSH. Então, olhem para a sua paciente com esse olhar. Eu preciso cuidar de tudo, porque oxidar essa gordura com lipedema ou sem lipedema é muito difícil, não é fácil. Então, se a gente puder ter recursos para ajudar, melhor ainda. Então, eu vou dividir essa antioxidação com base na calorimetria, que quase ninguém usa, mas a bioimpedância mede ângulo de fase. Vocês sabem o que é ângulo de fase? Já que a gente tem 6 minutos. O ângulo de fase, ele é a corrente passando no tecido. E conforme ele está menor, ele está mais rápido. Mais rápido é uma célula doente. Então, o ângulo de fase, ele é igual ao PCR. Está alterado, você sabe que está inflamado, mas você não sabe de onde. O ângulo de fase é a mesma coisa. Está baixo, está ruim. Você não sabe o quê? Pode ser um ferro, hormônio tireoidiano, ou uma sepse que está matando a pessoa. Mas você só sabe que aquela célula está ruim. Então, como no meu consultório a paciente não está crítica na UTI, né? Então, eu vou acompanhando. O que a gente sabe na ciência é que abaixo de 5,6 é muito ruim. Então, se qualquer paciente de vocês estiver abaixo de 5,6,
está muito ruim, tá? Então, eu faço, porque eu não vou ficar fazendo sangue toda a consulta dela. Eu vejo dor, eu palpo, vejo edema, faço a foto termográfica, que ajuda muito, e avalio calorimetria e o ângulo de fase. Então, bioimpedância, para quem trata paciente com lipedema, o ideal é que ela tivesse 10 frequências, porque ela separa a água intracelular, extracelular e a água da gordura. Mas, se você não tem, só tem uma de duas, pelo menos o ângulo de fase ela tem que medir, tá? Porque senão não está te adiantando de nada essa impedância. Aí, a otimização só uso no final. A tisepatida, quando eu vou usar, eu uso só depois da 3ª semana, para ela fazer a tarefa de casa e para a gente poder repor coisas básicas como o ferro. Adianta eu dar tisepatida se a paciente tem a ferritina de 20, um ferro de 70? Pelo amor de Deus, claro que não adianta, tá? E eu vou fazendo assim, mas na verdade eu avalio toda semana. Então, as minhas biomédicas avaliam toda semana, e se emagreceu bem, que a gente tem uma média pelo menos meio quilo a 1 quilo por semana, a gente nem progride, tá? A gente vai deixando. Funciona, tá? Essa aqui é uma paciente que eu gosto de mostrar, que ela não queria fazer. Quando ela fez, ela não fez, que foi do segunda bolinha para a terceira, não, da primeira para a segunda, ela perde pouquíssima gordura, até ganhou. Primeira setinha aqui. E depois ela perde massa magra. A gente fez injetável sem tisepatida, aumentou a massa magra porque desinflamou e perdeu 10 quilos de gordura. E o ângulo de fase foi de 6 para 8. Ela só fez 4 doses de lipóico de 600, 4 de inositol e uma de ubiquinona. Só isso. Fora a metformina que ela já estava tomando, tá? E eu gosto de fazer com as pacientes descrentes. Sabe as descrentes? Não tem Deus no coração, tem esses pacientes aí. Essa daqui eu trouxe para mostrar a paciente lipedema de Ibiza. Vocês entenderam? Essa paciente está no nosso consultório. Ela é uma paciente de lipedema que está comigo há muito tempo já. Está linda, mas acho que não está. E a gente começou a usar TISE, a gente já até acabou. 8 doses de 1 miligrama, não é 2,5. Porque para ela não precisa, aí ela secou a coxa, é que eu esqueci de botar a foto, que ela queria ficar com a coxa seca, né? Olha a barriga dessa mulher, ela tem 3 filhos e não fez abdominoplastia, chocante. Essa paciente está no nosso consultório, gente, não é só aquela lá cheia de fibrose, nódulo, né? Essa daqui, ó, minha paciente há 10 anos, voltou assim, depois que casou com um infeliz lá, ela separou e voltou da foto sem bronze, tá? Aí a gente fez o protocolo, aqui tem tisepatida, mas não parece que ela fez lipoescultura? Essa paciente fez aquele quadrinho que eu mostrei para vocês ali, bem bonitinho, do começo até o final, tá? Essa paciente, por que elas estão branquelas quando estão ruins e mais bronzeadinha quando estão melhores? Alguém tem alguma sugestão? Porque elas melhoram e vão para a praia, que é o sonho de toda paciente com lipedema, né? Então, na foto da parte de cima, ela já tinha feito cirurgia de lipedema, fazia 2 anos. Então, a gente tratou e isso foram 6 semanas de tratamento, tá? Ela mora aqui em São Paulo, ela vai a cada 15 dias lá em Curitiba. Olha a diferença da fibrose, nem aparece direito na outra foto, mas tem, tá? A fibrose tem que tirar com subcisão, bioestimulador e exossomos. Outra aula. Gente, passa para mim. Pronto, QR Code. Não é a venda do curso, é para baixar o PDF, tá? Pedir para trocar hoje. Vocês vão mandar no WhatsApp, mas é hoje porque amanhã a pessoa não trabalha. É hoje. A doutora falou que tem o PDF do fitoterápico, porque eu deixei a via oral, para vocês também complementarem, tá? Quercetina, outros polifenóis, enfim, tá lá, tá bom? E quem quiser ser nosso aluno, mentoria está aí, já temos alunos aqui, o conteúdo já está gravado, tem aula de tudo, bioimpedância, calorimetria, como que faz exame físico, tem tudo. Metformina, Pepti Strong, gravei segunda-feira. E a gente tem as reuniões online ao vivo a partir de outubro, tá?
Mais uma vez, pode passar. Pronto, gente. Lipedema não é sobre pernas grossas, é sobre a mulher que as carrega. Vocês que vão atender uma paciente com lipedema, tenham empatia, porque lipedema, ele rouba a vida da mulher. Ela deixa de viajar, ela deixa de se relacionar com a família, ela tem vergonha de fazer coisas simples como usar uma bermuda, ela muda a rotina dela de final de semana, ela não tira férias em lugar onde ela vai ficar exposta, ela não gosta de tirar foto, ela não compra uma sandália, ela não compra bota porque não serve. É muita limitação que afeta a autoestima. Uma mulher com autoestima afetada, toda a família está sofrendo junto. Ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem insegurança, muda a capacidade dela até de trabalho, de produção. É uma tremenda injustiça o lipedema, porque ele tira muito dessa mulher. Se vocês tiverem empatia por elas e entregarem um bom resultado, vocês vão ter, como eu tenho a felicidade de ter, pacientes comigo há mais de 10 anos, indo e indicando todo mundo, enfim, tá? Então, assim, entendam essa paciente, tenham empatia por ela e tratem ela com o coração aberto, tá bom? Obrigada. Viu? Ó. Tá desligado. Sobrou até meu microfone. Ligou? Ligou? É muito legal, né, gente? Toda essa mudança que aconteceu aí na forma de olhar mesmo o lipedema, né? A gente escuta ainda pessoas falando assim, o lipedema é uma doença nova, né? E quando a gente pensa lá na nossa infância, quantas pessoas vivenciaram lipedema sem tratamento, né? E vivenciar todas essas dores. É verdade. É muito... Quer usar o meu? Muito bacana aí essa trajetória, e que bom, né, que nós estamos conseguindo fazer a diferença na vida dos pacientes. O uso aí dos antioxidantes, né, o ácido alfa-lipoico, o ribosídeo, né, que eu sei que você usa bastante, e inclusive a gente está trazendo, né, para o congresso um grande lançamento que faz total sentido no tratamento do lipedema, que é o NAD-H. NAD, né? 50 miligramas, a dose se manteve em ampola de 2 ml. Então, antes nós tínhamos em pó, o que dificultava um pouco ali o manuseio, a aplicabilidade, né? E aí agora a gente desenvolveu junto com o nosso time lá. Foi um desenvolvimento difícil de ser feito, manter a estabilidade dessa molécula é difícil. E conseguimos chegar. Então, agora vocês já têm no portfólio da Central Injetáveis disponível, né, o NAD-H, que para essas pacientes é super interessante. Nem coloquei porque, deixa eu pegar aqui, porque o NAD em pó, ele é um pouco mais difícil de usar, e se a gente faz o NAD injetável endovenoso, a paciente pode ter uma ansiedade, isso é ruim, principalmente no começo do tratamento, mas ele intramuscular é excelente, porque ele melhora tanto a fadiga crônica, que a paciente de lipedema tem, e ajuda muito na modulação da dor. E então eu acabo usando, eu usava mais SAMI e ribosídeo, mas o NAD já diluído, ele é muito mais prático, porque tem muita gente que faz só intramuscular, inclusive, né? Às vezes ou porque não tem o espaço, ou está no começo, tem uma certa insegurança de fazer o endovenoso, né? Facilita muito. Então, ele para a estratégia de intramuscular, desde o começo, é excelente, porque a fadiga crônica é uma queixa muito comum na paciente. Não só de lipedema, né, gente? Mulher tem fadiga, né? No geral. Gente, obrigada. Muito obrigada, viu, por a sua participação. Vai ficar conosco, né? Doutora Débora vai estar ali, né, durante os 2 dias no stand, apresentando os cursos, as mentorias dela, tá bem? Obrigada, querida.